Por que que a gente ama? A ilusão mais poderosa da mente. Eita lasqueira. Senta, pega o café e assiste. Amor? Esses dias eu estava olhando umas imagens na internet quando me veio uma pergunta à mente. Por que nós amamos? Parece uma pergunta simples, mas não é simples coisa nenhuma. A confusão começa na linguagem. Enquanto nós temos uma ou duas palavras para definir o amor, os gregos tinham 9, cada uma com um significado bem distinto. Só para citar algumas, Eros, Filia e Ágape. Eros seria aquele amor irresistível que vira o seu mundo de cabeça para baixo. Inclusive, é dessa palavra que vem a figura do Cupido. Na mitologia grega, Eros era o deus do amor, um rapaz irresistível, tipo um padre Fábio de Melo, só que com a permissão divina para passar o rodo. Ele andava por aí voando, flechando, sarrando, uma loucura. Já a filia seria um amor muito mais calmo, daquele tipo que você sente pelo padre Marcelo Rossi. Ei, irmão, eu te amo. Como amigo. Aristóteles recomendava a gente basear as nossas relações nesse tipo de amor, porque Eros tem asas, ele vai embora. Já a filia é muito mais duradoura. E por último, ágape. Esse é muito interessante porque seria o amor pela imperfeição, quando você enxerga as falhas de alguém e mesmo assim decide amar essa pessoa, porque você se importa com ela. O cristianismo usa muito esse termo para se referir ao amor que Jesus sentia pela humanidade. Num contexto mais secular, seria aquele sentimento que a gente nutre por personagens quebrados, como por exemplo BoJack Horseman, ou então o Arthur do Red Dead. Enfim, então esses são alguns dos vários tipos de amor que os gregos falavam. 2500 anos depois, e aqui estamos nós, com uma única palavrinha michuruca para definir todo o universo de emoções. Caraca, o vídeo nós tá evoluindo, nós tá regredindo, hein? Porra, tá complicado pra nós, hein? Mãe, eu te amo. Luna, eu te amo. Átila, eu te amo também. Ou seja, então existe muito amor para pouca linguagem. Só que não para por aí, essa é só a cereja do bolo. Primeiro, o que exatamente é o amor? Como a gente determina? Alguns vão dizer que é algo construído, alma gêmea, monogamia, casamento. Tudo isso seria uma grande invenção do romantismo e por isso a gente sofre, porque muita gente não se encaixa nesses padrões e nisso há uma quebra de expectativa. Outros, porém, vão dizer que a resposta está na biologia. O amor seria nada mais que um mecanismo evolutivo, um truque que a natureza criou para juntar as pessoas e garantir o futuro da espécie. Ao contrário do que muita gente pensa, essa hipótese não implica, de maneira nenhuma, que o amor se resume ao macho e uma fêmea. Muito pelo contrário, o ser humano é um animal social, nossa espécie evoluiu no contexto das tribos. O amor, como uma expressão variada e coletiva, faz todo sentido biológico, tanto que isso está presente em várias outras espécies. Enfim, seja uma construção ou algo que está no DNA, uma coisa é certa: o amor começa no cérebro. Assimilar isso é fundamental, porque permite a gente quebrar esse dilema em 3 grandes vertentes: neurociência, yo; revolução, yo; e cultura, yo yo yo. Normal. A soma desses 3 tópicos responde tudo. Por que a gente sofre? Por que o amor acaba? Por que a Gabriela Prioli não responde às minhas DMs? Tá tudo aqui. Então bora lá. Neurociência, yo! Caralho, esse bicho é apaixonado pela Daniela. Nosso cérebro é especialista em atribuir significado onde não existe. Começa na própria linguagem. Veja só, as palavras que estão saindo da minha boca agora não passam de ruído. São só sons, vibrações no ar. Isso viaja até o seu tímpano e o seu cérebro transforma em pensamento. É uma coisa tão maluca que através desse sistema eu consigo inserir na sua cabeça uma ideia completamente nova. Por exemplo, imagine o Faustão no Parque Ibirapuera perseguindo cachorros com uma serra elétrica. Ataque do cão. Cachorro doido. Esse cara tá entrando no meu cérebro. Caso você seja uma pessoa normal, é provável que você nunca tenha imaginado isso antes. Mesmo assim, a sua mente consegue visualizar a imagem. Tudo isso através de palavras. Agora, esse sistema não se resume à linguagem, ele vai além. Por exemplo, observe essa imagem.
Alguns retângulos, é o que basta para sua mente criar uma história. De alguma forma ela deduz, esse carinha aqui está sendo acanhado pelos outros. Pode parecer bobo, mas até onde a ciência sabe, não existe nenhum outro animal capaz de criar histórias com tão pouco. Ou seja, o cérebro humano está constantemente criando ilusões e buscando significado, até mesmo onde não existe. Loucurada, né, velho? Porra. Cérebro é o cérebro, né, meu mano? Isso levanta uma questão interessante. Até onde podemos confiar no que a gente sente? No estudo feito em 2005, cientistas analisaram os cérebros de pessoas apaixonadas e eles descobriram uma coisa interessante. O amor está muito mais para uma alucinação do que para uma simples emoção. Quando a pessoa ama, no caso desse experimento, quando ela vê a foto da pessoa amada, o cérebro entra no estado de transe. Ocorre um efeito muito semelhante àquele causado pela cocaína. Bem-estar, falta de apetite, euforia. E eu juro que eu não estou exagerando, essa é a conclusão do estudo. Se apaixonar tem o mesmo efeito no cérebro que usar uma droga pesada. Isso explica por que o amor deixa a gente tão bobo. Drogas estimulantes agem nos centros de prazer do cérebro, diminuindo o limite para que eles sejam disparados. Ou seja, você sente prazer muito mais facilmente, não só com a substância, mas com tudo. Por isso, para uma pessoa apaixonada, realmente é como se o mundo ganhasse cores. Isso também explica por que é tão difícil tirar alguém da nossa cabeça. Superar uma pessoa é como superar um vício. Inclusive, os efeitos são os mesmos: melancolia, abstinência, vontadinha de ter uma recaída. Então perceba que aqui, nesse campo da neurociência, já dá pra gente concluir algumas coisas. O amor, no seu estado inicial, é um estímulo que distorce a realidade. Como todo estímulo desse tipo, ele perde a força conforme o tempo passa. A razão vai voltando e a gente começa a enxergar a coisa de um jeito menos florido. Luna, ultimamente você tem estado tão distante. Não vou mentir pra você, você é muito gatinha. Mas só isso não basta, eu preciso que você seja sincera. Você ainda me ama? Ih. Complicou, velho. O que determina essa relação? De um ponto de vista científico, por que o encanto do amor não dura pra sempre? Para responder isso, a gente precisa ir para o próximo nível dessa discussão. Evolução. Yo! Em algum momento do passado, um dos nossos ancestrais decidiu ficar de pé. Vamos chamá-lo de Proto-Enzo. Essa adaptação trouxe uma série de mudanças positivas. Por exemplo, as mãos de Proto-Enzo ficaram livres para ele lascar pedras, criar ferramentas, massagear os mamilos do Proto-Miguel. Tudo isso, porém, teve um preço, e quem pagou foram as fêmeas daquela época, ou seja, as proto-valentinas. É assim que você pretende inventar a roda? Calma, amor. Eu posso lhe explicar. Nossa história está acabada. E o que é história? Sério, não sei o que é isso. Que é isso? Para sustentar o peso da coluna, a pelvis precisou ficar mais estreita, e nisso o parto humano se tornou muito mais difícil. Por exemplo, uma lhama dá à luz em 2 horas, no meio do mato, sem anestesia. Já o parto humano pode levar até 24 horas, e mesmo com a medicina moderna, ainda existe o risco de vida. Para contornar esse obstáculo, a seleção natural passou a favorecer o nascimento prematuro. Porque veja só, o problema do parto humano é a cabeça do bebê. Ela é enorme, parece um mini crack. Crianças que chegavam ao mundo mais cedo tinham menos chances de ficarem entaladas no buraquinho da vida. E nisso houve uma pressão para que o tempo de gestação humana diminuísse. Essa mudança foi engenhosa, mas ela gerou um novo problema: crianças subdesenvolvidas. Não sei se vocês perceberam, mas para quem se considera o animal mais inteligente, as nossas crianças não são exatamente as mais aptas. Elas não durariam 1 segundo na natureza. Por exemplo, um bebê lhama chega ao mundo e dentro de 2 horinhas já consegue ficar de pé. Em 6 meses, ele faz dancinhas, e se você se aproximar muito, ele cospe na sua cara. Em um ano, ele já explorou metade do Machu Picchu. Talvez tenha até consumido alguns cogumelos tóxicos. Enquanto isso, em todo esse período de tempo, a criança humana mal está dando os seus primeiros passos. Sendo que, durante todo o futuro visível, a existência dela vai se resumir a um único pedido. Malinha, dê-me limpar. Enfim, mas como diria Nietzsche, famoso rouba-brisa, o recém-nascido que não me destrói, me fortalece.
Graças a essa ineptidão das crianças humanas, houve uma pressão evolutiva para que dois indivíduos se unissem, pelo menos por tempo suficiente até os bebês deixarem de serem mini otários. Isso explica porque a fase mais intensa do amor dura de 2 a 4 anos. Também explica porque a gente se derrete tão fácil diante de traços que lembram um neném. Nosso cérebro foi programado para proteger os indefesos, porque de fato eles são muito indefesos. Por último, explica por que o amor se manifesta de maneiras tão diferentes. Tem a ver com a natureza do Homo sapiens. Nós chegamos ao mundo com um cérebro mal formado e flexível. Isso permite a assimilação de muitos conceitos. Inclusive, a infância humana é a mais longa entre os primatas. Isso está diretamente relacionado à nossa inteligência. Por isso, você pode ter dois indivíduos humanos que no nível biológico são muito semelhantes, mas que acreditam em coisas completamente diferentes. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Cultura. Yo, yo, yo. Até onde você acha que a cultura influencia as suas opiniões? É interessante porque a gente costuma subestimar essa relação. Por exemplo, digamos que o Faustão se divorcie e te convide para um jantar romântico. Conversa vai, conversa vem. Você percebe que há muito mais por trás desse homem do que ele revela na televisão. Uma pessoa articulada, sensível, exótica. Parece uma noite mágica, até que ele faz uma revelação. Ô louco meu, brincadeira bicho. Esqueci de dizer uma coisa. Espero que você não se importe. É que eu sou um grande fã da culinária coreana. O que estamos comendo aqui hoje, isso que você acabou de colocar na sua boca, é carne de cachorro. Por um instante você acha que é uma pegadinha, mas aí você se lembra que, de fato, saiu no jornal. Nos últimos meses, o Faustão esteve envolvido com umas coisas muito estranhas. Sem contar que dentro do seu prato tem um pedaço de coleira. É seguro dizer que, nesse momento, para muita gente, o date com Faustão estaria arruinado. O que é curioso porque não existe uma diferença prática entre carne de porco, de vaca ou de cachorro. O sabor talvez mude, mas todos são mamíferos. A repulsa que alguém pode sentir é um conceito 100% cultural. Assim como na Índia, a maioria das pessoas jamais comeria Pô, isso é verdade, velho. Cultura, velho. carne de vaca. Da mesma forma, o conceito de amor varia drasticamente de cultura para cultura, pessoa para pessoa. Isso pode acontecer consciente ou inconscientemente, talvez daí que venha tanta confusão. Tem gente que passa a vida inteira tentando se adequar à monogamia e não consegue. Também tem quem coloca uma expectativa imensa nesse ideal do romantismo, e quando as coisas não saem como esperado, a pessoa entra num espiral de sofrimento. Quase como se falhar no amor, entre aspas, fosse sinônimo de falhar na vida. Para essas e tantas outras dores, a gente pode encontrar consolo na filosofia. Ixi, Não importa o quão complexo porra, o bicho é inteligente pra caralho, esse maluco, hein? Porra, o bicho é estudado, hein? Parabéns, velho. Pensa num vídeo envolvente. Porra. No livro Por que Amamos, do Renato Nogueira, ele oferece uma perspectiva muito interessante. O amor enquanto diplomacia. Porque veja só, muito se fala sobre a comunicação dentro de um relacionamento. Mas do que adianta falar quando você não se sente ouvido? É aqui onde entra o conceito da diplomacia. Considerando tudo que a gente viu até aqui, a conclusão que dá para tirar é que um amor nunca vai ser igual ao outro. Porque o que a gente chama de amor, na verdade, é um universo de variáveis. Nesse contexto, a pessoa que a gente ama não seria a nossa alma gêmea, e sim uma estrangeira. Ela tem a sua própria cultura, costumes, linguagem. Amar, então, teria a ver com hospitalidade. Imagina que você está recebendo um estrangeiro na sua casa. Um bom anfitrião não impõe seus costumes, nem serve carne de cachorro sem antes consultar a outra pessoa. Um bom anfitrião tenta entender o hóspede e faz um esforço para que ele se sinta em casa. Esse esforço, obviamente, tem que ser recíproco, afinal estamos falando sobre o encontro de duas culturas. Para outra pessoa, você também é um estrangeiro. O grande truque da paixão é que ela camufla essa realidade. Quando o amor está recente, cria-se a ilusão de que a pessoa que a gente ama é um espelho. O reflexo não é perfeito, mas é muito familiar. É como se aquela pessoa fosse entender a gente em qualquer circunstância.
Mas isso é uma ilusão. Por razões biológicas e evolutivas, esse efeito não dura para sempre. E quando ele acaba, é muito comum a gente achar que a outra pessoa mudou. Só que muito provavelmente isso também é uma ilusão. O que mudou na verdade foi a nossa percepção. Quando passa a euforia da paixão, de repente fica claro que quem está na nossa frente não é um reflexo, e sim um estrangeiro. Por isso, não existe futuro sem diplomacia. Por exemplo, você se sentiria em casa com alguém que não fala a sua língua? Digamos que você faça um esforço para entender a cultura dessa pessoa, mas ela não demonstra o menor interesse pela sua. Quando você chora, ri, canta, ela simplesmente não entende muito bem, porque você faz tudo isso no seu idioma. Ou seja, de um ponto de vista existencial, é como se você estivesse só. Aqui cabe a grande questão. Você seria feliz a sua vida inteira falando sozinho? O amor enquanto diplomacia é um conceito poderoso, porque ele nos lembra sobre a hora de ir embora. Se você não se sente em casa numa relação, talvez seja a hora de se mudar. E sim, mudanças são assustadoras, mas a solidão dentro de um relacionamento é muito pior. Pô, falou tudo, hein? Caralho, velho. Falou tudo, hein? A solidão dentro de um relacionamento. Hein? Complicada, velho. Sabe aquele Like grupo é uma no forma de Facebook? amar. Queria reclamar? Top, velho. Muito top, Silvio. Olha, tirar o chapéu.